padres, fazendo uma comparação muito bonita entre Maria e Eva. Eva nos levou ao pecado, Maria nos deu a graça. Quer dizer, mas não uma oposição no sentido de inimigas, mas que Maria realizou aquilo que Eva deveria ter realizado e que não realizou porque cedeu à tentação. No século IV, Santo Efrem afirmou que só Cristo e Maria são limpos e puros de toda mancha, já no século IV. Agora é preciso reconhecer que a doutrina mariana não foi logo aceita por todos. Até havia teólogos que não aceitavam. Santo Agostinho, por exemplo. Porque eles diziam assim, espera, Jesus veio salvar todo homem e toda mulher, também Maria. Ora, portanto, não é possível que ela tenha sido preservada do pecado se Jesus não havia ainda surgido, não havia ainda se encarnado, não havia dado a vida por nós, não havia ressuscitado. Quem resolveu este impasse foi um santo franciscano, melhor, um teólogo franciscano, que teve uma visão muito interessante, Duns Scoto, que faleceu no ano 1308. Ele dizia assim, Maria foi preservada do pecado original em previsão dos merecimentos de Cristo. Em previsão, porque a história de passado, presente e futuro é nossa. Nós pensamos assim na vida. Deus não tem passado, Deus não tem futuro. Nós falamos ontem, hoje, amanhã. Deus não tem ontem, não tem amanhã. É até difícil para nós pensarmos em Deus fora do tempo, porque é uma das categorias que nos orientam. Deus não está preso ao passado. Ora, dizia ele, Duns Scotus teve uma tese que ficou famosa, ele dizia assim, convinha que Deus fizesse uma exceção, isto é, que todos os homens, desde o pecado de Adão, sujeitos ao pecado. Convinha, diz ele, que Deus fizesse uma exceção. Podia fazê-lo. Podia fazer esta exceção. Podia fazê-la. E, portanto, a fez. E eu explico. Convinha que Deus fizesse uma exceção. Quer dizer, como é que Jesus, que veio para nos libertar do pecado, ficasse sujeito, nascesse de um corpo e de uma pessoa dominada pelo pecado original? Não, não pode. Convinha realmente que Jesus, o Filho de Deus, o Santo, o Perfeito, o que veio para esmagar a cabeça do demônio, que veio para nos dar a vitória sobre o pecado, convinha que ele não ficasse sujeito ao pecado. Deus podia fazer. A Deus nada é impossível. O que é impossível? Nada. Deus pode tudo aquilo que quer. E Deus fez. Maria foi preservada de todo o pecado original. Essa doutrina de Duns Scotus, que morreu no comecinho do século XIV, foi ganhando corpo e assim começou até a ser festejada já aqui e ali esta verdade de fé. Mas a definição dogmática, esta é a definição oficial como verdade de fé, eu lembrava antes, ocorreu só no século XIX, quando era Papa Pio IX, que agora é Beato Pio IX. Dia 8 de dezembro de 1854. 8 de dezembro de 1854. Depois de ter olhado todos os ensinamentos da palavra de Deus, de ter consultado os bispos do mundo todo, ele proclamou, ele definiu o dogma da Imaculada Conceição. Eu vou ler desse dogma a parte assim essencial, porque é toda uma definição bastante grande, mas eu vou ler assim aquele núcleo fundamental onde estão as palavras que encerram esta verdade de fé que agora orienta a igreja. Diz assim a definição: a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria,
no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original, essa doutrina foi revelada por Deus e por isso deve ser crida firme e inviolavelmente por todos os fiéis. Então, desde o dia 8 de dezembro de 1854, não é assim livre acreditar ou não na Imaculada Conceição de Maria. Antes era. Antes não havia uma doutrina definida. Mas a partir desta definição, passa a fazer parte do depósito da fé. Do depósito que é uma riqueza para a Igreja. Agora, é preciso que algumas ideias fiquem muito claras e por isso vou reprisá-las. Primeira ideia. Também Maria necessitava de redenção. Ela não é deusa, não é filha de Deus, não é filha de Deus no sentido como Jesus é. Não, é uma criatura. Não existe desde toda a eternidade. Então, ela também necessitava da redenção como criatura. Segundo lugar, ela não tinha poder de se auto-redimir por si mesma. Não. Ela não tinha merecimento próprio nenhum. Nada, nenhum merecimento. Não foi privilegiada porque virtuosa. Era virtuosa porque privilegiada por Deus em vista da missão que Deus lhe reservou. E Maria, tudo é graça. E a fonte da graça é Deus, não é ela. É Deus, a quem nada é impossível. Foi livre de todo o pecado, do pecado original desde o início da sua existência. Livre do pecado pessoal, livre da inclinação do pecado, livre das consequências do pecado. Em outras palavras, e Maria, desde o primeiro momento da concepção, tudo é graça.